Apocalipse capítulo 13 é o capítulo que nós temos que estudar para entendermos melhor o decreto dominical. É um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia e nós poderíamos gastar muitas e muitas noites estudando detalhes desse capítulo. Eu falarei alguma coisa, é claro que não vou exaurir tudo o que esse capítulo apresenta, mas eu queria começar aqui no primeiro verso, ou melhor, Apocalipse capítulo 13, ele pode ser iniciado no capítulo 10. E no capítulo 10, versos 1 e 2, eu leio assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem e com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quem é esse anjo aqui? Quem é que no Apocalipse é descrito vindo com as nuvens? Cristo. No capítulo 4 você tem um arco-íris sobre o trono de Deus. Aqui aparece o arco-íris. No capítulo 1 você tem a cena de um rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. É uma descrição do Cristo glorificado, no capítulo 1, verso 12 em diante. Então, o capítulo 10 de Apocalipse apresenta o próprio Cristo. E aí diz o capítulo 10 de que ele colocou um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa essa posição de Cristo, com um pé sobre a terra e um pé sobre o mar? A sua autoridade. A autoridade sobre terra e mar. Isso significa essa posição. Agora, quando chegamos ao capítulo 13, você tem duas bestas. Justamente uma que sai da terra e outra que sai do mar. Por quê? Porque esses poderes estão desafiando a autoridade de Cristo. Então, esses poderes, esses animais, que vamos entender hoje serem poderes, estas bestas, esses animais que saem da terra e saem do mar, era onde Cristo estava com os seus pés, aonde ele estava dominando, e agora esses dois poderes tentam tirar o domínio de Cristo. Esse é o contexto do capítulo 13. Então, nosso desafio hoje é identificarmos essas duas bestas e entendermos mais a respeito de um decreto que juntas elas irão lançar. Versículo 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui está o primeiro poder que sai do mar. E eu coloquei ali em destaque 3 características. É um animal, uma besta, tem 10 chifres e tem 7 cabeças. Que poder representa este animal em Apocalipse? Há séculos tem sido interpretado esse poder como sendo Roma pagã e Roma papal. Essa visão começou há muitos séculos, na época da Reforma Protestante, lá no século XVI. Isso já foi estudado e nessa direção já foi apontada. Tivemos uma publicação de um livro de Sir Isaac Newton em 1733. Ele fez um comentário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. E Isaac Newton afirmava que o poder de Daniel 7, que é a mesma besta de Apocalipse 13, era o bispo de Roma. Será que a profecia apoia esta ideia? Nós vamos ver alguns textos e entendermos. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: o que significa este animal, esses chifres e essas cabeças? Esses símbolos podem ser aplicados a Roma em suas duas fases, pagã e papal, imperial e religiosa. Como isso se aplica na história? Vamos começar então com a besta. Em Daniel capítulo 7, verso 3, o profeta viu 4 animais grandes e diferentes uns dos outros subirem do mar. E a partir do versículo 4, Daniel começa a fazer uma descrição de como eram esses animais. E ele afirma que esses animais eram um leão alado, um urso com 3 costelas na boca,
um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal que ele chamou de terrível e espantoso. Então Daniel viu no capítulo 7 4 animais. E depois o anjo diz para ele no verso 17, esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, quando estudamos profecia, animal ou besta, significa então reis ou reino. Agora, e os 10 chifres desse poder que sai do mar? Apocalipse 17:12 diz, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, os 10 chifres, diz o Apocalipse 17, representam então 10 reis. Falta apenas um símbolo. Não está passando para mim aqui, por gentileza. Como nós podemos entender na história esses 10 chifres desse primeiro animal que sai do mar? Se são 10 reis ou reinos, como Roma se adequa a essa profecia? É simples. Quando você olha para a história, o único poder que não foi subjugado por outro, mas foi minado em suas bases, foi Roma imperial. Veja, o primeiro império a dominar o mundo foi o Egito. Depois veio a Assíria. A Assíria venceu o Egito. Depois a Babilônia vence a Assíria. Depois a Medo-Pérsia vence a Babilônia. Depois a Grécia vence a Medo-Pérsia. Depois Roma vence a Grécia. Mas quem venceu Roma? Não houve um império que vencesse Roma. Roma foi minada em suas bases. Acontece que a partir do ano 352 da nossa era cristã, tribos bárbaras começaram a migrar para a Itália e começaram a ameaçar o poderio de Roma. E dos anos 352, segundo o historiador Edward Gibbon, até o ano 530, para ser exato, 538, nós tivemos então a ascensão dessas tribos. E isso levou à queda do Império Romano, no ano 476 da nossa era. E você vai se lembrar que Rômulo Augusto foi o último imperador de Roma. Quando cai o império, quem sobra? Sobram as tribos bárbaras. Isaac Newton aplica essa profecia também às tribos bárbaras. E segundo Isaac Newton em seu livro, Historiadores Modernos, você nota pouca diferença dos nomes das tribos, mas todos concordam que foram 10 as tribos que minaram o Império Romano. Então, os 10 chifres desse primeiro animal falam de que esse poder imperial, esse poder político cairia, e ao cair, ele daria lugar a uma nova fase, uma fase religiosa. E quando sai de cena o imperador romano, quem é que entra em cena? O bispo de Roma. E é por isso que o título usado hoje pelo Papa, Sumo Pontífice, era um título do imperador. Então, no passado, o Sumo Pontífice, que em latim quer dizer o máximo construtor de pontes, era o imperador. E esse título sai do imperador e agora vem para o bispo de Roma. Então a profecia vai se aplicando claramente, e falta agora apenas as 7 cabeças. Esta besta que sai do mar possui 7 cabeças, e o que elas representam? Apocalipse 17, 9 e 10 responde, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco tempo. O que seriam então essas 7 cabeças desse poder? 7 montes e também 7 reis. Quais são esses 7 reis? São impérios que perseguiram ao longo da história o povo de Deus, a começar pelo próprio Egito. E aqui estão as 7 nações. Agora compara a história
antiga com o que o Apocalipse está dizendo. João escreveu claramente: esses 7 chifres, melhor, essas 7 cabeças, são 7 reis, dos quais 5 caíram. João está dizendo isso no final do 1º século da era cristã. E quais os impérios que haviam caído no 1º século? O Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medopérsia e a Grécia. Ele diz mais: um existe agora. E quem é que existia no final do 1º século? Roma imperial. Inclusive, João estava preso na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano. E ele diz: um ainda não chegou. E quem é que não havia chegado? Roma papal, que só se estabeleceria com a queda do império. Você percebe como a profecia caminha aliada à história? Deixa eu abrir um parêntese aqui, para você que está nos assistindo em casa. Hoje você vai encontrar muitas escolas de interpretação profética. Nós temos 4 principais. Temos a escola preterista, a escola futurista, a historicista e a idealista. Mas quando você fala em interpretação profética, a escola preterista pega tudo que você estuda na Bíblia e quer dizer que aconteceu num passado longínquo. Então isso não interessa para você. A escola futurista pega a profecia de Daniel e Apocalipse e joga para um futuro distante que nós também não atingiremos. Isso nada interessa para você. A escola idealista, de igual forma. Agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende a profecia e a interpreta à luz da escola historicista. Por quê? Porque nós entendemos que o melhor intérprete da profecia é a história. Olha para a história. 5 caíram. Um existe, um ainda não chegou. E todas essas 7 nações, ou esses 7 poderes, foram opressores do povo de Deus. Começa aqui com o Egito, 400 anos de escravidão. Vai para a Síria, destruiu as 10 tribos do norte de Israel, no ano 722 a.C. Vai para a Babilônia, escravizou por 70 anos as 2 tribos que sobraram. Vai para a Medopérsia, perseguiu o povo de Deus nos dias da rainha Esther e do rei Assuero. Vai para a Grécia, profanou o templo dos judeus através de Antíoco Epifânio e perseguiu os judeus. E vai para Roma, império, crucificou o próprio Cristo. E quando nós chegamos em Roma papal, o que acontece? Um poder opressor e perseguidor, que perseguiu os cristãos por séculos, como nós veremos daqui a pouco. Isaac Newton já falava lá no século XVIII, várias das coisas que eu estou apresentando para vocês. Quando chegamos ao versículo 2, Apocalipse 13 diz de que essa besta que sai do mar, que nós entendemos ser Roma pagã e papal, ela se assemelha ao leopardo, ao urso e ao leão, os animais que eu apresentei para vocês lá de Daniel capítulo 7. Agora, por que é que não aparece aqui o animal terrível e espantoso? Porque o animal terrível e espantoso é também um símbolo de Roma. Então, este animal terrível e espantoso do capítulo 7 de Daniel e a besta que sai do mar de Apocalipse 13 falam de um mesmo poder. Agora, por que é que esse 4º animal e por que essa besta que sai do mar tem semelhança com o leão, com o urso e com o leopardo? Na profecia de Daniel, o leão simboliza a Babilônia, e de Babilônia, Roma copiou o orgulho e a altivez. O urso representa a Medopérsia, e dos medos e persas, Roma copiou o dia de adoração ao sol, porque foi lá no Império Medo-Persa que surgiu o mitraísmo, e os mitraítas são, na história mundial, os primeiros adoradores do sol. Daí veio a guarda do domingo. E qual é a semelhança que Roma tem com o leopardo, que significa a Grécia? Dos gregos, Roma herdou a adoração de imagens, os deuses e os ídolos. E assim como na Grécia você tinha um deus para cada estação, para cada sentimento, hoje Roma tem um santo para cada dia do ano,
um santo para cada causa. Isso é uma cópia dos gregos. É por isso que esse poder se assemelha ao leão, ao urso e ao leopardo. Mas a profecia não para por aí. O versículo 5 diz que ela recebeu uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias e ainda autoridade para agir 42 meses. Se estamos falando de profecia, eu tenho que entender que este é um tempo profético. E quanto que dá 42 meses? Basta você multiplicar por 30, porque no calendário judeu você tem 12 meses com 30 dias. O ano possuía 360 dias. E se multiplicarmos 42 vezes 30, você chega a 1.260 dias. Em profecia, de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia equivale a um ano. Então você tem exatamente um período de 1.260 anos de supremacia papal. Não está passando para mim aqui o slide. Você tem 1.260 anos de supremacia papal. Vá para a história. É exatamente isto. Em 1798, a história diz que no dia 15 de fevereiro daquele ano, os generais Berthier e Servani aprisionaram o Papa Pio VI por ordem de Napoleão Bonaparte. 15 de fevereiro de 1798. Agora volta exatamente 1.260 anos na história e você chega no ano 538. E o que aconteceu em fevereiro de 538 para marcar o início dessa supremacia? Expulsa de Roma a última tribo ariana que ameaçava a hegemonia do Papa, os ostrogodos, expulsos em fevereiro de 538. Agora, é lógico que o papado não tinha toda a autoridade em 538, mas o caminho foi aberto para a sua atuação. E ele foi num crescente ao longo dos séculos, e quando chegamos ao 11º, 12º e 13º séculos, nós temos o ápice do poder papal. Quando o Papa é colocado como um Deus sobre a terra. Quando nesse mesmo período se estabelece o pior dos estratagemas de Satanás, a Santa Inquisição. E como resultado da Santa Inquisição, milhares e milhares de pessoas foram mortas. Se um dia você for à Alemanha, visite ali Constança. E você tem ali exatamente um local onde foram queimados, no intervalo de um ano, John Hus e Jerônimo de Praga. Milhares foram mortos. Estude a história dos valdenses, do Piemont e do Vale do Agrongona. Eu estive visitando a casa dos valdenses, norte da Itália, sul da França. Um povo pacífico, que cultivava cada pedacinho de terra que tinha para tirar o sustento. As hordas de Roma chegavam ali, a mando do papado, e ceifavam a vida de todos quantos podiam. Por quê? Porque os valdenses amavam a Bíblia e não se submetiam ao bispo de Roma. Volte um pouquinho mais, ou melhor, avance um pouquinho mais na história, e nós chegamos ao século XVI, no grande movimento da Reforma Protestante, e aí você tem um monge agostiniano que abalou os alicerces de Roma, Martinho Lutero. Lutero começou a estudar a Bíblia, que encontrou acorrentada dentro de um mosteiro. E quando ele descobriu as verdades que a Bíblia ensinava, ele confrontou fortemente com a igreja, especialmente a igreja quando vendia salvação, as indulgências. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero vai lá para a porta do castelo de Wittenberg e prega aquilo que nós chamamos as 95 teses contra a venda de indulgências.
E este foi o marco inicial de um grande movimento. E sabe o que fez Roma com Lutero? Primeiro, o excomungou e depois o perseguiu. E se você for para os anais da história e estudar lá o concílio ou a dieta de Worms, você vai descobrir que ele foi convocado ali para dar justificativa pelo que ele estava ensinando contra a igreja. E os amigos de Lutero até disseram: Lutero, não vá, eles vão matar você. E sabe qual foi a resposta do reformador? Ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, lá eu estarei e ficarei de pé pela verdade. E ele foi. Ele ficou de pé pela verdade. E ele só não foi morto, porque Frederico, o sábio da Saxônia, que gostava de Lutero e entendia que ele estava com a verdade, mandou que Lutero fosse sequestrado. E esse Frederico Sábio era um homem que eu aprendi a admirar. E sabe o que disse Frederico Sábio para os seus soldados? Sequestrem Lutero e o escondam num local onde eu não saiba, porque se me prenderem, se descobrirem e me torturarem, eu não poderei entregá-lo. E sabe para onde levaram Lutero? Para o castelo de Wartburg, no alto de uma colina. Eu fui visitar esse castelo. E sabe o que tem lá no alto desse castelo até os dias atuais? A sala onde ficou hospedado Lutero, que assumiu o pseudônimo de Seu Jorge. E naquela sala, enquanto os inimigos da reforma achavam que Lutero estava morto, Lutero estava traduzindo o Novo Testamento da língua latina para o alemão. E em 10 meses, ele traduziu o Novo Testamento. E lá, naquele mesmo quarto onde Lutero se hospedou, você vai encontrar, segundo os guias turísticos dali, uma mancha na parede do quarto. E segundo a história conta, foi porque enquanto ele traduzia a Bíblia, o diabo apareceu para ele, para atrapalhar o trabalho. E ele pegou o tinteiro que ele usava e arremessou contra o diabo. E lá na parede estão as marcas do tinteiro. E o Novo Testamento chegou na Alemanha, na língua do povo. Isso foi um salto para a reforma. Mas eles tentaram matá-lo. Deus protegeu a vida desse homem. Finalmente Lutero se casou. E teve 6 filhos. E morreu lá em Wittenberg como professor da universidade. Catharine van Bora foi a amada de Lutero. Deus preservando a vida dos seus fiéis. Mas muitos morreram. Muitos pagaram com sangue o preço da sua fidelidade. Em Apocalipse 13:3, continua a profecia. Eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi o quê? Curada. Então veja, este poder sofreria uma ferida mortal que seria curada. Quando se cumpre a profecia da ferida mortal? É muito simples, na prisão do Pio VI. Então, quando o Papa Pio VI é preso em 1798, ali está a ferida mortal. Mas escute, você que está nos assistindo em casa, pela internet. A profecia diz que essa ferida seria curada. Lá em 15 de fevereiro de 1798, o Papa foi preso. Perdeu todo o seu poder e sua autoridade. Só que a profecia dizia que ele voltaria no cenário. E a terra inteira se maravilharia seguindo esse poder. Como nós podemos entender isso? Como isso seria curado? Apocalipse 13:8 diz que quando a ferida for curada, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a autoridade, o poder, a hegemonia que esse poder teve na Idade Média, voltará, segundo as profecias do Apocalipse.
Mas como isso será possível? Basta você olhar para a história. E ao longo da história dos papas, nós vemos sempre uma briga pelo poder e pela supremacia. E isso está acontecendo e nós estamos testemunhando o que está acontecendo na história, da autoridade desse poder. Eu não sei se você tem conhecimento desse material, que já tem traduzido para o português, mas esta obra, O Papa e o Concílio, é uma obra que você poderia se interessar por ela. Ela foi traduzida do alemão para o português pelo baiano Rui Barbosa. Um alemão que usou o pseudônimo de Janus, escreveu a respeito da autoridade dos papas e das suas prerrogativas, ou pelo menos do que eles abrogavam na Idade Média, e eles se consideravam verdadeiros deuses. E Rui Barbosa traduziu essa obra para o português, e ela ensina claramente de que os papas se consideravam deuses e que todos deveriam adorá-los. Ele documenta nessa obra. E Rui Barbosa prepara uma introdução, que é o volume 1, só que a introdução de Rui ficou mais grossa que a própria obra. Então, o volume 1 é a introdução de Rui Barbosa e o volume 2 é a obra em si. Eu motivo você a conhecer mais desses documentos. Então, para que esse poder volte à ascensão, vai haver uma união. De quem? Da segunda besta com a primeira. Mas quem é essa besta que sai da terra? Nós interpretamos esse poder como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Vamos ver se a profecia nos ajuda com isso? Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A primeira indicação que nós temos na profecia é que ela possuía 2 chifres. Lembre-se, os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, surgiu em 2 pilares, ou surgiu fundamentada em 2 pilares: liberdade civil e liberdade religiosa, separação da igreja e do Estado. E você conhece a história do surgimento desse poder que prega a liberdade, mas vai chegar o dia de que essa liberdade será cerceada e ela vai deixar a aparência de cordeiro, que no Apocalipse é Cristo, então é uma aparência religiosa, e vai começar a falar como dragão, diz o verso 11, e o dragão é Satanás, ou seja, ela vai apresentar-se como um poder opressor. Como isso vai acontecer? Olhe para a fundação dos Estados Unidos. Eles saíram lá da Europa, os cristãos perseguidos pelo papado. Estamos falando do século 17. E numa pequena embarcação chamada Speedwell, eles começaram a viagem. Quando esse velho barco chegou no sul da Inglaterra, não havia condições de prosseguir. E eles trocaram de barco, deixaram o Speedwell e pegaram o Mayflower. E esse barco, com cerca de 100 pessoas, deixou uma cidadezinha no sul da Inglaterra chamada Plymouth. E depois de vários dias cruzando o Atlântico, eles chegaram nas praias do novo continente. E eles chamaram agora este novo continente de New England, uma nova Inglaterra. E eles chamaram este local em especial de Plymouth, o mesmo nome da cidade de onde eles saíram. Então, Plymouth tornou-se o berço da civilização dos Estados Unidos da América do Norte. E se você vai hoje visitar Plymouth Plantation, o local onde eles aportaram, conta a história de que uma pedra foi ali colocada para marcar exatamente o local aonde eles desembarcaram. E ali existe um monumento construído e na pedra está escrito 1620. Porque foi exatamente nesse ano que os pais peregrinos chegaram nesse continente. Começou-se uma colonização, organizaram-se as 13 colônias e em 1776 eles alcançaram sua independência. Agora o que acontece com esse poder? Versículo 12.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então será os Estados Unidos da América do Norte, será esta nação que vai levar o mundo a adorar o papado. Como isso será feito? Apocalipse 13, 16 e 17 responde: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sabe o que é isto? Um decreto que vai ser imposto para que as pessoas adorem a besta. O decreto dominical. A santificação do primeiro dia da semana. Isso vai começar lá, pelos Estados Unidos, e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Os dois poderes vão se unir. E a conversa diplomática entre Casa Branca e Vaticano já é um capítulo na história. Lá em 1951, foi levada uma proposta ao Senado norte-americano para que houvesse uma união desses poderes, uma união política. E houve uma confusão tão grande no Senado que a sessão teve que ser cancelada. 1951. Mas nada como o tempo para fazer esquecer as coisas. E quando chegamos na década de 1990, nós temos a relação diplomática consumada através do Papa João Paulo II e de Ronald Reagan. Por que o domingo tornar-se-á o elemento aglutinador para esta união? O Papa já tem defendido isso há séculos. Isso não foi diferente com João Paulo II, que no seu pontificado publicou esta obra, Dies Domini, o dia do Senhor. E olha o que diz essa encíclica papal do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a santificação do domingo. E nesta carta papal está todo o embasamento que eles usam para tentar dizer que o domingo é o dia santo na Bíblia. Resultado, esta união, ela vai acontecer. Inclusive a revista Time, naquela década, parece que, seguindo as profecias de Apocalipse, colocou como matéria de capa Reagan e João Paulo II e intitulou a matéria A Santa Aliança. William Wilson foi nomeado primeiro embaixador no Vaticano. E nós temos agora o início das relações diplomáticas entre esses dois poderes. Isso jamais foi percebido antes. Ou seja, o mundo está se polarizando. E o que vai acontecer? A humanidade será dividida entre dois grupos. Aqueles que vão aceitar o selo de Deus, e nós estudamos ontem sobre o selamento, sábado sobre o selamento, e aqueles que vão aceitar a marca da besta. Então, o que finalmente será a marca da besta de Apocalipse 13? É a crença que o domingo é o dia santo, é a assimilação desse conceito. E o mundo vai ser dividido entre os guardadores do sábado e os guardadores do domingo. E eu e você teremos que escolher de que lado ficar. E sabe o que vai acontecer mais? Olha o que fará esse poder ainda. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, em Apocalipse 13, você tem dois decretos. O primeiro, não pode comprar e nem vender, senão quem submeter-se ao decreto dominical. E quem não se submeter, primeiro não pode comprar e nem vender, e finalmente será declarado réu de morte. É assim que o conflito vai chegar ao seu ápice. E esses poderes unidos
irão perseguir ao remanescente fiel, identificado em Apocalipse 12:17, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. À luz de Apocalipse 13, o fim se aproxima. E cada vez mais nós veremos um apelo mundial a favor de um dia de guarda. Vez por outra, você ouve do atual Papa Francisco declarações sobre a importância do domingo para a família cristã. O desejo de fazer desse dia um dia único para descanso e adoração. Isso vai crescer cada vez mais. O movimento ecumênico está profetizado na Bíblia. Ele vai acontecer. E serão dois os elementos aglutinadores: a crença que o domingo é o dia santo e a crença que a alma é imortal. Essas duas pseudo-doutrinas levarão o cristianismo a uma união. E quando isso acontecer, uma homenagem será prestada ao originador do domingo, o poder papal. Você percebe para onde nós estamos caminhando na profecia bíblica? É por isso que eu afirmo para você com toda certeza: o fim está perto. À luz de Apocalipse 13, nós estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Porque Cristo vai voltar. Para quê? Para dar fim a esses dois poderes. E a única saída para todos nós é nos colocarmos hoje nas mãos de Cristo para fazer a vontade dele. A história vai se repetir. A autoridade que gozou esse poder na Idade Média, ela vai ser mais uma vez alcançada. E quando isso acontecer, as fogueiras se reacenderão novamente. Surgirá no meio do remanescente um movimento de reforma jamais visto. O evangelho vai avançar com poder, o poder da chuva serôdia, conforme estudamos ontem. Mas enquanto o evangelho avança com poder na sua pregação, intensidade também haverá na perseguição. E todos nós precisamos escolher de que lado vamos ficar. Cristo nunca prometeu que o caminho seria fácil. Ele sempre disse que o caminho estreito era o que conduz à vida, não caminho largo, não caminho das facilidades. Pode ser que muita coisa que eu estou apresentando hoje seja nova para você, mas eu queria que você agisse como os bereanos, lá do livro de Atos, que ao receberem a palavra, eles foram examinar com toda a avidez para saber se de fato as coisas eram assim. Hoje eu recebi uma ligação de uma mulher. Ela dizia para mim que assistiu os programas ontem e ontem de ontem. E ela disse assim: pastor, quando eu me pronunciei, dizendo que eu acreditava na santidade do sábado e na vigência da lei de Deus, começou na internet um movimento contra o que eu estava falando. E começaram acusações pesadas contra os adventistas. Mas ela disse uma coisa para mim que me marcou. Ela disse: pastor, mas eu já estou consciente de que o sábado é verdade, porque eu já li a Bíblia e não tem nenhum texto nela que fale sobre a santidade do domingo. É isso mesmo, nenhum. Mas eu posso dar para você 104 textos que falam sobre o sábado e a sua santidade. Agora você tem que escolher. Você vai ficar com a palavra de Deus, com a Bíblia, ou você vai ficar com a tradição, com aquilo que você aprendeu, ou com aquilo que a igreja te ensinou até hoje? É uma escolha tua. Finalmente, salvação é uma questão de opção. Aqui ninguém vai ser forçado a nada. E nem a nossa função como igreja é fazer isso. A nossa função é apontar o caminho. E quem quiser ir por ele, que vá. Por mais ternos que sejam os nossos laços, fraternos, esposo e esposa, pai e filho,
filho e pai. Salvação é uma questão individual. Ninguém salva ninguém. Cada um que tem que buscar fazer a sua parte. Tem que buscar ter a sua experiência com Cristo. Porque salvação finalmente é individual. E nesse tempo do fim, muitos conscientes dessa verdade vão se posicionar ao lado de Jesus. Muitas decisões serão tomadas e milagres serão feitos. Eu e você precisamos fazer parte disso. Precisamos tomar uma posição e não nos submeter a esse poder que abroga o lugar de Deus e tenta usurpar o seu lugar. Em que momento nós estamos no cenário profético? Apocalipse 13 aponta que nós estamos a passos largos. E eu fico imaginando o dia em que nós vamos acessar a internet ou ligar os televisores e ouviremos dos noticiários uma notícia que tornar-se-á tão mundial quanto a Covid-19. E que notícia será esta? Saiu o decreto dominical. E o que vamos fazer? A quem seremos leais? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque ao abrirmos o capítulo 13 de Apocalipse, nós percebemos claramente que o Senhor está na condução da história. A história nos confirma a identidade desses dois poderes que se unirão em breve para a promulgação de um dia de descanso, que não é o teu sábado. Mais uma tentativa de frustrar teus planos e de contrapor-se à tua verdade. Sabedores desses acontecimentos, nos ajuda hoje a fazer o devido preparo, abrindo nosso coração para que o Senhor possa nele morar e recebendo o teu Espírito para sermos fortalecidos em todos os momentos, no nosso preparo para a vida eterna. Abençoe todos os queridos que estão aqui conosco e os que nos assistem pela internet. Que o teu Espírito trabalhe em cada coração e que em breve nós vejamos lindas decisões para o teu reino. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.